Boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Estamos iniciando hoje a leitura do capítulo 19 do Livro dos Médiuns, item 223, subitens 1º ao 5º, onde Kardec e os espíritos Erasto e Timóteo analisam o papel do médium nas comunicações, procurando mostrar de que maneira o médium, como instrumento mediúnico, é efetivamente usado pelos espíritos para se comunicar com os encarnados. E como ele, que também é um espírito enclausurado num corpo de carne, contribui para dar forma ao pensamento dos espíritos através da palavra falada, escrita, através da música, do desenho e de tantas outras formas de expressão. A compreensão desse capítulo é indispensável a todas as pessoas interessadas nas atividades mediúnicas. Então, vamos começar pela leitura dos 5 primeiros subitens dessa questão 223. Subitem 1. No momento em que exerce a sua faculdade, o médium se acha em estado perfeitamente normal? Às vezes se acha no estado de crise, mais ou menos definido. É isso que o fadiga e é por isso que necessita de repouso. Mas na maioria das vezes seu estado não difere muito do normal, sobretudo nos médiuns escreventes. Na década de 1860, quando o Livro dos Médiuns foi escrito, pela inexistência de um termo melhor, os espíritos usaram o vocábulo estado de crise para esse estado alterado de consciência do médium durante o tempo em que ele está mediunizado. Esse estado, que muitas vezes não difere muito do normal, por vezes pode ser mais acentuado, por vezes menos acentuado ou definido. Não dá para perceber direito se a pessoa está no estado comum, natural, ou está mediunizada. Esse estado não habitual é uma situação passageira, temporária, transitiva, que por isso passou a se chamar, ou a ser chamada, de transe mediúnico. Ela dura um tempo e depois passa. Quanto à fadiga, ou seja, aquela canseira ou cansaço que o médium pode sentir depois do transe, isso é resultado de um desgaste energético que não é igual para todos os médiuns. Vai depender de vários fatores, do tipo de transe, seja ele mais profundo, mais leve, superficial, e vai depender também da constituição orgânica do médium, sua idade, presença ou ausência de alguma enfermidade, uso de medicamentos, estilo de vida e por aí vai. Subitem 2. As comunicações escritas ou verbais podem ser também do próprio espírito do médium? A resposta: a alma do médium pode comunicar-se como qualquer outra. Se ela goza de um certo grau de liberdade, recobra então as suas qualidades de espírito. Tens a prova na visita das almas de pessoas vivas que se comunicam contigo, muitas vezes sem serem chamadas. Porque é bom saberes que entre os espíritos que evocas, há os que estão encarnados na Terra. Nesses casos, eles te falam como espíritos e não como homens. Por que o médium não poderia fazer o mesmo?
A pergunta, então, é se as comunicações escritas ou verbais podem ser do próprio espírito do médium. O médium nada mais é do que um espírito encarnado, enclausurado num corpo de carne. É um espírito. Todas as noites, durante o sono, todos nós recobramos as qualidades de espírito, embora ainda nos mantenhamos ligados ao corpo físico por um cordão fluídico, o chamado cordão de prata. Essa liberdade parcial é chamada de emancipação da alma. O espírito do médium, em algumas circunstâncias, poderá se emancipar, se desdobrar e comunicar-se como se fosse um espírito. Mas, como a comunicação não envolve nenhum desencarnado, não é um transe mediúnico, mas sim um transe anímico. Item, subitem 2A. Essa explicação não parece confirmar a opinião dos que acreditam que todas as comunicações são do espírito do médium e não de outro espírito? Resposta: eles só estão errados por entenderem que tudo é assim. Porque é certo que o espírito do médium pode agir por si, mas isso não é razão para que outros espíritos não pudessem agir também por seu intermédio. Então, achar que tudo é uma coisa só, tudo deve ser anímico, tudo deve ser mediúnico, isso é um erro. A doutrina espírita reconhece, classifica e denomina os diálogos, as comunicações em geral, de um médium com espíritos de desencarnados de mediunidade. Já as relações, as comunicações de um médium com seu próprio espírito encarnado ou com o espírito de outras pessoas encarnadas cujo espírito está temporariamente emancipado, isso é animismo. Os dois fenômenos, mediunidade e animismo, embora parecidos, são estudados pelo Espiritismo como coisas diferentes e se recomenda prática e estudo para diferenciar um fenômeno do outro. Terceiro subitem. Como distinguir se o espírito que responde é o médium ou se é outro espírito? E a resposta: pela natureza das comunicações. Não tem muito mais outra forma, né? Pela natureza das comunicações. Diz ele aí: estuda as circunstâncias e a linguagem e distinguirás. É sobretudo no estado sonambúlico ou de êxtase que o espírito do médium se manifesta, pois então se acha mais livre. No estado normal é mais difícil. Há respostas, aliás, que não lhe podem ser atribuídas. Por isso é que te digo para observar e estudar. Assim, ele tem mais uma observação aqui. Quando uma pessoa nos fala, facilmente distinguimos o que é dela e o que ela apenas e o que dela ou de que ela apenas se faz eco. Vou ler de novo. Quando uma pessoa nos fala, facilmente distinguimos o que é dela e o que ela apenas se faz eco. Acontece o mesmo com os médiuns. Realmente, não é assim tão simples à primeira vista saber quem está respondendo. Se quem está respondendo é um espírito, o que caracteriza uma comunicação mediúnica, ou se é o próprio espírito do médium, que aí seria animismo. Por isso, é necessário estudo, prática
e muita observação. Como o médium não é uma máquina de recepção e transmissão de mensagens, todas as manifestações mediúnicas, psicofonia, psicografia, evidência, audiência, trazem pelo menos um pouquinho das características do médium. É isso que atrapalha muito, não só os espíritas novatos, os principiantes, como também os mais antigos, mais experientes. Subitem 4. Desde que o espírito do médium pode adquirir, em existências anteriores, conhecimentos que esqueceu no seu corpo atual, mas dos quais se lembra como espírito, não pode ele tirar do fundo de si mesmo as ideias que parecem ultrapassar o alcance de sua instrução? Isso acontece muitas vezes nos casos de crise sonambúlica ou estática, mas, ainda assim, existem circunstâncias que não permitem a dúvida. Estuda longamente e medita. O sonambulismo e o êxtase, o êxtase é a emancipação da alma no grau máximo, são fatores que confundem bastante. Se o médium tiver entrado em transe sonambúlico, ao invés de estar em transe mediúnico, seu próprio espírito é que irá dar comunicação. E se em vidas anteriores o médium tiver sido, digamos, um médico, um engenheiro, ele dará resposta dessas matérias com muita precisão, embora não conheça nada daquilo na vida atual. Depois que voltar do transe, não saberá o que disse, parecendo então que foi um espírito que se manifestou, um espírito sabido, que sabia lá de medicina e tal. Pode parecer isso. Por isso, os espíritos superiores dizem que é necessário estudar e examinar tudo longamente, detalhadamente, para se chegar a uma conclusão, se a comunicação foi mesmo mediúnica ou se foi anímica. E o subitem 5. As comunicações do espírito do médium são sempre inferiores às que pudessem ser dadas por outros espíritos? Sempre não, pois o espírito comunicante pode ser de uma ordem inferior à do médium, e nesse caso falará com menos sensatez. Vê-se isso no sonambulismo, pois, sendo o espírito do sonâmbulo o que frequentemente se manifesta, o sonambulismo, né? No entanto, diz algumas vezes coisas muito boas. Nós dissemos no item anterior que se em vidas anteriores o médium tiver sido, digamos, um médico, um engenheiro, ele demonstrará conhecimentos dessas matérias, mesmo sem conhecê-las na vida atual. Gabriel Delany, notável pesquisador das ciências psíquicas, narra em seu livro O Espiritismo perante a Ciência que um jovem padre se levantava todas as noites, ia à escrivaninha e compunha sermões e tornava a deitar. Numa das noites que ele escrevia, seus amigos já sabiam dessa situação dele fazer isso, interpuseram um grosso cartão entre os seus olhos e o papel. Aí ele não conseguia ver o que estava escrevendo, né? Mas ele não se interrompeu e continuou a redação. Ao terminar a tarefa, ainda mais, ele leu tudo em voz alta, do princípio ao fim, e foi deitar-se, sem se dar conta do que tinha acontecido.
Então, esse caso, relatado por Delany, é um caso de animismo sonambúlico, onde o padre, sob a influência de sua própria alma, que devia ter acumulado vastos conhecimentos religiosos em vidas passadas, exprimia pensamentos muito, mas muito mais elevados que o jovem padre ainda não possuía na vida presente. Bom, aí terminamos a leitura do item 223, subitens 1º ao 5º, e na próxima semana, se Deus permitir, continuaremos a leitura do item 223 com os subitens 6º ao 11º. Que a paz do Mestre Jesus continue conosco, agora e sempre.